de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quem andava espalhado se juntou, quem vivia como cego enxergou. Por todo canto já nasceu comunidade, no caminho da verdade muita gente já entrou. Por todo canto já nasceu comunidade, no caminho da verdade muita gente já entrou. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quanta gente aqui nesse salão. O que esse povarel tá fazendo aqui, hein? Onde é que vem esse tantão de gente, meu Deus do céu? Com uma animada celebração de abertura, deu-se início ao 3º Seminário Nacional da Pastoral Bíblica, promovido pela Dimensão Bíblico-Catequética da CNBB. Este seminário é o 3º Seminário Nacional da Pastoral Bíblica, realizando-se na data de 11 a 14 de julho de 2002, em São Paulo. Tem como lema as palavras-chave: olhar, dialogar, tocar, levantar e andar. Inspira-se no texto de Atos dos Apóstolos 3, 1 a 10. Essas palavras apontam para o método e uma postura na leitura do texto bíblico. Diante do texto, a gente deve tomar essas atitudes: olhar, ler, reler o texto com muita atenção, dialogar com o texto e dialogar com a vida, tocar o texto e deixar que ele nos toque, nos converta, levantar e andar, tomar posição, deixar-nos converter por ele, colocarmos-nos a caminho e partirmos para um novo agir. Esta iniciativa teve como forte motivação o desejo de realizar o encontro e o intercâmbio de experiências entre as instituições que animam o trabalho bíblico junto às dioceses e nas diversas regiões deste país. Historicamente, a Igreja, desde o Concílio Vaticano II, tem se preocupado muito em colocar a Bíblia na mão do povo. Mas não basta colocar a Bíblia na mão do povo, é preciso dar-lhes um instrumento que oriente a leitura da Bíblia. O Vaticano II, na sua Constituição Dogmática Dei Verbo, fala que a Igreja sempre venerou a Sagrada Escritura da mesma forma como o corpo do Senhor. E diz ainda que os leigos e o clero devem se dedicar à leitura assídua da Bíblia e ao seu diligente estudo. Mas para isso é necessária uma orientação. Sensibilizada pelo desejo das comunidades e de modo especial das lideranças leigas de conhecer melhor a Bíblia, não só a Igreja Católica, mas outras igrejas cristãs também, vem se empenhando para que a palavra tenha a relevância que lhe corresponde na vida e na missão de cada cristão e de toda a comunidade eclesial. A pastoral bíblica está inspirada na opção feita pela Igreja no Vaticano II e quer ser um serviço à palavra na organização e animação do trabalho de formação bíblica desempenhado nas dioceses e nas paróquias, comunidades e assim por diante. Esta tarefa vem sendo desenvolvida por diversas instituições bíblicas que foram surgindo a partir da década de 70, bem como por inúmeras igrejas cristãs. Todas essas entidades estão muito empenhadas e contribuem de forma significativa para que a palavra de Deus seja divulgada, conhecida, amada e vivenciada pelo povo de Deus.
Entre as diversas iniciativas que vieram favorecer para que o povo de Deus tivesse acesso à Bíblia e aprendesse a fazer uma leitura a partir da vida, estão as comunidades eclesiais de base, os grupos de reflexão, os círculos bíblicos, as escolas bíblicas populares, os cursos de formação de assessores, as escolas bíblicas dominicais, as santas missões populares, os cursos por correspondência, a produção de subsídios, a CNBB, tendo presente a grande caminhada feita no campo bíblico e com o desejo de valorizar as muitas atividades desenvolvidas nesta área, convocou este seminário que tem como objetivos conhecer a realidade da pastoral bíblica desenvolvida no Brasil. E para isso ela realizou algumas pesquisas que são apresentadas neste seminário. Promover a partilha de experiências no campo da formação bíblica. Aproximar-nos do documento da Pontifícia Comissão Bíblica, a interpretação da Bíblia na Igreja, no que se refere aos métodos de abordagem bíblica. Reforçar a articulação e a parceria entre as diversas instituições que se dedicam à formação bíblica do povo de Deus. Trabalhar alguns critérios para o uso da Bíblia na pastoral e a organização do trabalho bíblico. Neste seminário estão participando 65 pessoas, entre as quais animadores e animadoras da catequese, do trabalho no campo bíblico, representantes das instituições bíblicas, SAB, Serviço de Animação Bíblica, Centro Bíblico Verbo, CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, Projeto Tua Palavra é Vida, da CRB, Movimento Nova Jerusalém e a FEBIC. Contamos também com a presença da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil e da Igreja Anglicana. Durante os 3 dias do seminário, os participantes puderam partilhar as experiências acumuladas em suas comunidades de origem. Nessa ocasião, colhemos alguns depoimentos que podem ajudar na caminhada bíblica que cada comunidade está fazendo. A importância desse terceiro seminário bíblico é que ele nos está convocando para um olhar sobre uma pesquisa, embora essa pesquisa nós não a consideremos científica, ela despertou em nós algo muito interessante, porque nós vimos como a Bíblia, a animação bíblica, o ministério bíblico está nas comunidades, está muito presente em todas as dioceses. O que falta agora é sistematizar isso, é dar uma certa organização, uma certa unicidade ao trabalho, para que ele possa produzir os frutos esperados. E a Federação Bíblica Católica é realmente essa organização que procura ajudar as comunidades, sobretudo as dioceses, a terem esse espaço, digamos assim, organizativo, esse espaço aglutinador de todo esse trabalho, de todo esse movimento, de toda essa animação bíblica, para que a Bíblia, como palavra de Deus, ligada à vida do povo, à vida das comunidades, à vida de cada cristão, consiga os frutos, conforme fala Isaías, no capítulo 55, versículos 10 e 11, que a palavra de Deus é como aquela chuva fina que cai na terra
e não volta ao seu lugar sem ter produzido o alimento esperado e necessário para a vida. A Federação Bíblica, a FEBIC, que é FEBIC lá pela América Latina ou Caribe, é aquela instituição que convoca a todas as que trabalham com o trabalho bíblico direto nas comunidades ou nas dioceses ou a nível nacional. Daí a importância que ela tem para ser um espaço de reflexão, de intercâmbio, um espaço também onde o pessoal possa partilhar o trabalho que estão fazendo com a palavra de Deus. E a FEBIC trabalha desde o México até a Argentina. Então, ela pode ser um sinal para ver como todo o trabalho bíblico agora na América Latina é um trabalho, uma proposta viável para as comunidades, justamente para ao serviço da evangelização, para a formação das comunidades, e justamente para viver aquela proposta que Jesus nos faz de fazer vida a sua palavra, porque a sua palavra não é somente para ser conhecida, ela é justamente uma proposta para viver. A palavra de Deus é constitutiva da vida da igreja, e hoje ou nos voltamos uma igreja da palavra, que para ter a palavra nas mãos e no coração, ou então a gente vai perder o sentido de todo o nosso ser cristão. Daí que uma invitação a que a palavra de Deus seja, na verdade, aquela força propulsora, aquela força que anime as comunidades, aquilo que nos faça empolgar-nos pelo Evangelho e empolgar-nos para viver o seguimento do Senhor Jesus. Pedro e João iam subindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde, quando viram trazer um homem, coxo de nascença. Costumavam colocá-lo todos os dias na porta do templo, chamada Formosa. A leitura bíblica ecumênica está sendo feita em muitos grupos. O grupo, inclusive, que mais trabalha isso é o CBI, que é um grupo ecumênico, que é o material mais usado nos grupos populares, mas ele também está sendo feito pelas igrejas que têm compromisso ecumênico no seu próprio material. Por exemplo, na Igreja Católica Romana, nós temos em atuação agora o projeto Ser Igreja Novo Milênio, que faz leitura dos Atos dos Apóstolos, que é a base, né, do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, nós não fazemos um discurso ecumênico quando estamos trabalhando os Atos dos Apóstolos, mas nós trabalhamos de tal forma que a questão ecumênica seja contemplada no próprio tipo de interpretação que a gente faz. Uma interpretação que não é preparação para a guerra, não é para provar que nós estamos certos e outro grupo talvez estivesse menos certo, mas nós tentamos o tempo todo valorizar nas linhas e entrelinhas a contribuição das igrejas cristãs, que também fazem junto conosco coisas muito boas. Então, esse é um modo. Outro modo é a gente tratar explicitamente da questão ecumênica, que é o que a gente faz, por exemplo, no Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, que é uma organização ecumênica onde a Igreja Católica Romana faz parte junto com outras 6, onde nós produzimos também material para a Semana de Oração, produzimos um material que ficou muito conhecido da campanha da Fraternidade do ano 2000, que foi ecumênica. Então, há muitas experiências nesse sentido. E as pessoas que trabalham ecumenicamente com a Bíblia ou com a própria questão ecumênica, elas podem testemunhar o seguinte, que é um trabalho que dá muita alegria. Porque nós estamos na contramão de uma desgraça histórica.
Quer dizer, nós tivemos até agora uma história triste, dolorosa, uma história agressiva, violenta, de combate de uma igreja contra a outra. E cada vez que você consegue sentar numa mesa com companheiros de igrejas diferentes e estabelecer não só uma relação de trabalho, mas uma relação de afeto, uma relação de respeito, a gente aprende a dar risada junto, que é uma coisa importantíssima. Depois que você deu risada junto com o irmão de outra igreja, você olha para a igreja dele de outra maneira. E aí é um trabalho que, quando a gente vê pronto, dá muita alegria. Eu acabei de dizer na reunião do seminário que tudo que a gente faz sobre ecumenismo saiu do zero. Então, quando você tinha zero e você passa a ter 10%, 20%, é uma vitória tão grande, não é 20%. 20% sobre zero é muito, muito mais do que 1000%, sabe? Então, dá uma alegria de saber que você está construindo. Pode ser uma coisa deste tamaninho, mas é uma coisa nova, que não existia sem o seu trabalho. Então, você fez diferença. E a sensação de fazer diferença é uma sensação muito emocionante. Então, acho que uma das coisas mais emocionantes quando a gente consegue fazer um trabalho ecumênico em relação à Bíblia é a gente saber que está sendo transformado em construtor de história, transformador da história. E isto faz a gente sentir, eu pelo menos me sinto, lembro sempre aquela passagem do Evangelho onde Jesus disse para Maria, né, que ela escolheu a melhor parte. Eu sinto que eu tenho que agradecer a Deus quando me colocou no caminho ecumênico, porque essa alegria de estar fazendo uma coisa revolucionária, pacífica, construtiva, de saber que se eu não estivesse ali, talvez aquele pequeno passo não tivesse sido dado, como acontece com tantos outros companheiros que estão no mesmo trabalho. Isso dá muita alegria. Trabalhar com alegria é sempre melhor do que você ficar de mau humor. Ter amigos é melhor do que ter concorrentes. O trabalho bíblico cresce muito, nem sempre é visível, porque ele às vezes não faz parte, digamos assim, do planejamento da diocese como tal, mas ele acontece porque o povo gosta da Bíblia e sempre há alguns que se dispõem a criar um grupinho. Então eu acho que agora nós temos um chão maior para trabalhar a questão bíblica, mais experiências populares que deram certo, que a gente pode não só discutir, reavaliar, mas partilhar e fazer com que essas experiências inspirem outras. A palavra de Deus, semeada no meio do povo, cresceu e se transformou, ensinando a viver um mundo novo. Veja, a igreja anglicana é uma igreja muito diversificada, uma vez que se trata de uma igreja que, de um lado, guarda a tradição católica e, do outro lado, tem uma abertura muito grande para acolher também a tradição que vem da Reforma Protestante. De tal forma que há uma diversidade muito grande entre as regiões, entre as comunidades, entre os países. No caso do Brasil, eu diria que há duas maneiras de as comunidades se relacionarem com a Bíblia. Aquelas comunidades que vêm mais da tradição protestante e que eu diria que acentuadamente estão mais no nordeste do Brasil, elas têm uma relação muito direta com o texto bíblico, mas diria numa maneira de interpretar que é muito marcada pela relação, digamos, literal com o texto. E pouco afeita a essa interpretação mais, digamos, vital, mais relacionada com aquilo que a gente chama a leitura popular da Bíblia. Enquanto que há outras comunidades, em outras regiões, em que a Bíblia praticamente permaneceu como leitura no culto. E, no momento, eu penso que um grande fermento que tem ajudado as nossas comunidades é a leitura bíblica levada adiante pelo CEBI. O Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI, tem nos ajudado muito a renovar a leitura da Bíblia, de tal forma que hoje cada vez mais comunidades vão descobrindo, ou melhor, redescobrindo a sua relação com a Bíblia como um instrumento fundamental de testemunho da herança do povo de Deus, para nos ajudar a nos inserir sempre mais, de acordo com a vontade de Deus, na situação do povo de hoje. Penso que um momento como esse é muito importante para
podermos primeiro perceber o panorama da leitura bíblica católica em todo o país, porque a gente sabe da importância da Igreja Católica Romana como majoritária num país como o Brasil, especialmente neste momento em que cada vez mais, a partir do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica Romana redescobre a importância da leitura bíblica como eixo tanto da reflexão teológica da Igreja como da vida das comunidades. Então, primeira coisa é essa, ou seja, perceber o panorama geral da leitura bíblica católica no Brasil. Em segundo lugar, perceber como está havendo esse esforço de articulação, de partilha de todas as instituições que atuam na pastoral bíblica, inclusive essa abertura para perceber também, ou para acolher o trabalho que está sendo feito por centros ecumênicos e até nesse relacionamento com outras denominações. Eu digo sempre ao meu povo que hoje a igreja cristã só tem dois caminhos. Ou ela toma a via que várias comunidades, sobretudo movimentos novos do cristianismo, estão tomando, que é esse do emocionalismo, e até diria, às vezes, da manipulação das pessoas, para mantê-las num clima emocional e prendê-las, né, em determinados espaços. Ou tomamos isso, esse carismatismo, mas não o carismatismo forte do Espírito Santo, mas esse carismatismo manipulador, que não se chega ao Espírito Santo, mas se chega simplesmente, se fica no nível das emoções, né? E a pessoa vai precisando sempre de emoções mais fortes para poder se manter no espaço. Se inventam até curas e milagres e, no fundo, manipulação das consciências. E rola muito dinheiro por aí. Então, ou vamos por esse caminho, o que é uma traição ao povo, é se aproveitar da fragilidade, da crise do povo, da sua carência. E aí as igrejas podem até estar cheias, mas isso é um exercício de manipulação. Quer dizer, ou vamos por aí para manter as igrejas com gente, ou então temos que cada vez mais investir num cristianismo bíblico. Quer dizer, um cristianismo onde as pessoas aprofundem as fontes da fé e saibam por que estão aí. Ou seja, saibam, como diria a carta de Pedro, as razões da sua esperança e possam fortalecer a partir da Bíblia, meditada, orada e compartilhada e vista na sua relação com a vida concreta, onde Deus fala. E aí as pessoas vão fortalecer o seu sentimento de pertença ao cristianismo, vão saber por que aderem a Cristo. Então um encontro como este, eu penso que fortalece esse eixo de um cristianismo bíblico, um cristianismo que sabe por que optamos por Jesus. Essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa, no sentido deste encontro, é que a Bíblia une a cristandade. Quando eu fiz meu curso de exegese bíblica em Roma, e percebia que a bibliografia, eu estava no Instituto Católico Romano, Instituto Bíblico Pontifício, e a bibliografia básica das cadeiras, ela era sobretudo protestante. Ou seja, então a experiência para mim foi muito forte. Enquanto a doutrina das igrejas frequentemente desune a cristandade, o encontro com a Bíblia tende a unir a cristandade. Porque aí nós vamos no fundamental, naquilo que realmente é o eixo, a revelação, tanto através do povo de Moisés como através do povo de Jesus. Eu quero dizer que um dos grandes sinais hoje para a vida religiosa, sinal dos tempos, é a retomada da palavra de Deus no processo de refundação da vida religiosa. E nós vamos sentindo cada vez mais que congregações, comunidades de irmãs, de irmãos, de leigos, vão tomando a palavra de Deus, inserindo-se cada vez mais na vida do povo, construindo comunidades e fazendo com que o serviço à vida, o serviço à esperança, a solidariedade cresçam mais na vida do povo, tornando o povo mais feliz, como Deus quer que nós sejamos todos felizes. A Bíblia é para o povo, para o nosso povo, para mim, para todos, para você, é porque é a palavra de Deus. E
lendo a Bíblia, o povo descobre a história de um povo. E qual é o nosso povo hoje? E lendo a Bíblia, tendo presente aquilo que a gente vive hoje, é como se estivesse olhando no espelho. E aí você olha no espelho e você vê a sua cara. E você também vê que seu cabelo não está bem penteado, né? Quer dizer, a Bíblia te revela os defeitos que tem e te ajuda a corrigir. E assim a Bíblia nos também revela isso, como o espelho. E nos anima, nos revela uma força muito grande que temos dentro. Deus está conosco nesse esforço de melhorar a vida, de acordo com o plano que Jesus nos deu. O novo desse encontro é que aqui nós estamos reunidos muitas entidades diferentes do Brasil inteiro, norte e sul, que lidam com a Bíblia, que tentam levar a Bíblia para o povo. E então, se houve ontem, por exemplo, foi de uma riqueza muito grande, de ouvir as experiências das vários lugares, de roça, de cidade, do norte e do sul, do nordeste, das missões populares, do Centro Bíblia Verbo, do CEPI. Tudo isto te desperta na cabeça outras possibilidades daquelas que você já conhece. Então, enriquece nesse sentido, porque a troca, sem perder o que eu tenho, eu me enriqueço com as bondades que os outros têm de me revelar. É continuar. Atrás de mim, dizia Wagner, tem uma árvore e você vê o tronco de outra árvore. Nós somos o tronco de um futuro novo. Continuar, resistir e também tentar deixar acontecer a nós aquilo que a palavra quer. Duas coisas: fazer arder o coração, criar coragem e clarear a mente. Ajudar-nos a uma visão crítica sobre a realidade dessa situação que hoje nós nos encontramos, em que a globalização e o império neoliberal parece que tomam conta de tudo. E nós, como comunidades lá embaixo, a política do cupim, para pouco a pouco, ir subvertendo essa situação, criar um futuro novo para que a gente possa viver mais em fraternidade do jeito que Deus quer e Jesus nos revelou. Acredito que a reunião dos organismos que atuam na pastoral bíblica e que, portanto, atuam junto às comunidades, que elas se reúnam para refletir em cima de questões fundamentais da pastoral bíblica junto às comunidades, ao povo, as dificuldades que eles enfrentam na leitura e interpretação da Bíblia, ou mesmo até numa questão mais prática, como os custos do material que é produzido, da linha de reflexão que é adotada, é muito importante, no sentido de respaldar essas comunidades nas dificuldades, nos problemas que eles enfrentam. Quer dizer, a todos aqueles e aquelas que se achegam à Bíblia, a palavra de Deus, a palavra humana também, eu diria que mergulhe nela de corpo, de espírito, de alma, ou seja, na sua totalidade. Porque é na palavra de Deus, é nela que nós encontramos força, estímulo, ânimo, coragem para assumir todo dia o nosso trancozinho em todos os sentidos da nossa caminhada como família, como sociedade, dentro da realidade onde nós vivemos e atuamos, senão que é esta palavra que pode nos dar força, coragem e alegria de levar adiante e ainda de acreditar e confiar que no amanhã o nosso dia, para nós, para cada um, para a sociedade, para o Brasil, pode ser melhor. No Brasil nós temos uma longa prática já de aproximação da palavra de Deus ao povo, sobretudo nos ambientes populares. Mas em geral, vamos dizer, a abertura foi muito grande até agora já, quanto essa procura de aproximar-se da palavra de Deus, aproximá-la da vida do povo. Agora, o que podemos nos melhorar a partir deste encontro? Exatamente, nós estamos fazendo um trabalho de mutirão a que foi convocada toda a instituição que trabalha com pastoral bíblica. Estamos unindo forças para descobrir os caminhos que vamos seguir. Isto produzirá, sem dúvida nenhuma, possibilidades sobre a articulação da chamada animação bíblica ou pastoral bíblica. Nisto nós temos muita necessidade no Brasil de dar passos para sistematizar um pouquinho o estilo de trabalho que ele está fazendo já na prática, mas que é preciso dar-lhe assim um grupo de diretrizes que permitam transmitir para outros este jeito de trabalhar com a Bíblia hoje no meio do povo, não é?
a pastoral bíblica que eu acho que vai ser a mais enriquecida de tudo isto. Tem o objetivo de unificar ou não? Não se trata de unificar. Quando se fazem umas diretrizes, é ter mais ou menos umas referências que podem ser muito úteis para avançar, para ganhar tempo, para balizar um pouquinho o trabalho, não se perder, não é? Mas não tenham dúvida que cada um transmite sempre algo de sua própria experiência à compreensão da palavra de Deus, sempre que esteja aberto naturalmente na fidelidade de ouvir o que Deus diz, não é? Então, busca-se uma ajuda para que na variedade grande de situações da Igreja do Brasil, pois haja também uma certa comunhão na procura, não é? E na valorização que a palavra de Deus tem que conquistar a vida toda pastoral, a vida diária da Igreja de Deus. Tá? Em primeiro lugar, possibilitando o acesso deles diretamente ao texto. Este foi o primeiro desejo do Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, a Constituição que fala sobre a palavra de Deus. Em sua parte pastoral, solicita que a palavra de Deus chegue às mãos do povo. Diríamos que, em princípio, possibilitar o acesso do povo à leitura do texto, à meditação do texto, utilizando os instrumentos que possa ter, desde um folheto da missa, diríamos, até uma edição completa da Bíblia. Esse é um passo importante. Naturalmente que outro passo importante será o de conduzir o povo para uma correta compreensão, quer dizer, cuidar dos modos de ler a Bíblia e nunca distanciar a palavra de Deus da vida diária do povo, já que foi o povo, na Sagrada Escritura, diríamos que viveu o acontecimento da manifestação de Deus, né? E os elementos que compõem a vida do povo são sempre um contexto excelente para poder compreender a mensagem bíblica, no caso. Então, a partir de aí, diríamos, um conhecimento bom do texto, um conhecimento, diríamos, com os métodos modernos de interpretação bíblica, um chamado, diríamos, também ao conhecimento e aplicação de toda a riqueza que a Igreja tem, não é? Na interpretação da Bíblia ao longo da história, e a vida mesmo do povo, digamos. Eu colocaria um exemplo concreto, por exemplo, para nós, da minha terra, que temos todos os elementos de geografia, de cultivos, etc., semelhantes aos da Palestina. Para nós lá, por exemplo, é muito fácil entrar na compreensão do texto bíblico, dos costumes da época bíblica, e a partir daí o povo segura muito bem uma ligação com a sua vida. É fácil estabelecer essa ligação com a vida, mas toda a vida pode ser ligada muito bem com a palavra de Deus. Basta ter esse coração aberto, digamos, à escuta do que Deus diz, não é? E a repercussão que isso que Deus diz tem no dia a dia da vida das pessoas. Essa conexão é a que temos que estabelecer. A gente deve entender esse encontro como um momento de graça. Graça entendida aqui no momento da gente se juntar em torno de uma questão comum. A importância é que se coloca em comum uma série de experiências vividas de formas diferentes, em diferentes lugares, diferentes realidades. Então a riqueza se dá em torno de um ponto comum, mas vivido de uma forma muito diferente a partir das realidades diferentes. A primeira parte foi a apresentação desse livro, a interpretação da Bíblia na igreja. Fazendo um pequeno resumo desse livro, bem simples. Tem uma linguagem muito difícil, mas conteúdo bem simples. Deus fez carne e habitou em nosso meio. Por isso a palavra de Deus é também condicionada no espaço, no tempo. Para compreender essa palavra de Deus, nós chamamos de Bíblia, temos que levar em conta as informações da história, da sociedade, da linguagem, da vida cotidiana do povo, e como foi feito esse livro da Bíblia no seu espaço, no seu tempo. Então, esse documento
nos recomenda fortemente o estudo das informações do tempo e do espaço onde nasceu esse livro. Tudo bem? E tem mais uma coisa. A importância do estudo, todo mundo sabe. Mas nós temos duas pernas. Não só o estudo da língua, da sociedade, da história, mas também nós temos de ter em nossa cabeça outra perna, chamada de a importância da tradição da igreja. Para ler a Bíblia, nós temos de ter nossa cabeça, nosso coração, nossa mente, a fé no Jesus Cristo. Deus, um homem morto e certamente foi ressuscitado por Deus. E também nós temos de levar em conta a história da igreja. Sempre está no caminho da busca da vida. Então, esse livro, antes de mais nada, o livro chamado de a Bíblia, é a palavra de Deus, que nos ensina como a gente viver na comunidade, na harmonia entre os homens, entre o homem e o universo. Nós estamos já há 4 anos fazendo a experiência de um curso de Bíblia, chama Bíblia em Comunidade, é um projeto de estudo bíblico destinado então a leigos, né, em geral. Inicialmente nós pegamos um grupo específico dentro de Belo Horizonte, de uma determinada região, a primeira turma, mas agora a gente já está deixando em aberto, inclusive para pessoas de outras cidades que estão vindo fazer esse curso lá em Belo Horizonte. Uma das propostas desse projeto é justamente que essas pessoas que fazem esse curso desenvolvam também projetos de multiplicação desse curso nas suas comunidades, nas suas paróquias. E agora a gente está justamente no 4º ano da primeira turma e eles já estão desenvolvendo esses trabalhos nas suas paróquias, com cursos bíblicos com semanais, de forma que está possibilitando que muita gente que não tinha acesso a esse estudo mais qualificado da Bíblia, através desses multiplicadores estão tendo. Ainda há uma carência muito grande de aprofundamento bíblico, justamente também porque temos poucas pessoas ainda qualificadas para um bom estudo, um bom curso bíblico. Então, que as comunidades procurem, aproveitem as oportunidades que tem de cursos, inclusive através de vídeo, para estarem aprofundando isso, porque a Bíblia é realmente a fonte da nossa fé, né? E a gente sente que há muita carência, principalmente no lado nosso católico, há uma carência muito grande de aprofundamento bíblico. Nós elaboramos um subsídio que nós damos o nome ao projeto Igreja nas Casas. E esse projeto, ele tem como objetivo fornecer um alimento todas as semanas para os grupos de rua, as famílias que se reúnem para refletir a realidade iluminada pela Bíblia. Semanalmente, eles se encontram, refletem a realidade, o fato principal daquela semana ou daquele momento histórico na cidade ou na arquidiocese ou na própria igreja, e depois com o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, ilumina-se esse fato, reflete-se, faz-se o confronto entre essa realidade e a Bíblia, e depois chega-se a um compromisso e, por fim, uma celebração sobre aquela realidade, assumindo esse compromisso. É um projeto que eu digo que está dando certo. Então, na região episcopal Belém, nós temos permanentemente em torno de 800 a 900 grupos que se reúnem todas as semanas para refletir a Bíblia com auxílio deste material, desse subsídio. E é um alimento para todas as comunidades, eu quase diria com destaque as comunidades eclesiais de base na periferia. A comunidade, a gente participa um pouco dos grupos de rua e muitas vezes a palavra de Deus nos ilumina
assim, trazendo para a nossa realidade várias coisas, né? Exemplo, reivindicação de luz, esgoto, asfalto. E em relação a isso, a gente abre as consciências das pessoas e elas conhecem que o bem-estar do povo é uma exigência da palavra de Deus. É um compromisso de cada cristão que é batizado e que assume o Evangelho, é anunciar e denunciar ao mesmo tempo. Trabalho no Centro Bíblico Verbo, nós fazemos cursos nas comunidades, no próprio Centro Bíblico, gravamos vídeos e temos uma produção de livros e roteiros para os grupos das comunidades. E como é que isso chega nas comunidades? Primeiro, ele parte das comunidades. Nós trabalhamos integrando as comunidades no nosso processo de reflexão e de elaboração do texto. E segundo, que ele volta para as comunidades pelo próprio uso e o próprio jeito nosso de trabalhar. Nosso trabalho é caracterizado pela dimensão comunitária, pelo estudo do texto comunitário, pela reflexão, pela partilha em oração e pela festa. E o objetivo fundamental do nosso trabalho é ligar a Bíblia com a vida, ajudando as pessoas a criarem autonomia diante do texto. Em síntese, o que a gente se propõe é contribuir para que realize o que Jeremias fala no capítulo 31. Que a palavra, ela já está dentro de nós. E que não vai precisar do irmão dizer para o irmão, aprenda. Porque a palavra de Deus, o Espírito de Deus já está em cada pessoa. E no trabalho bíblico não existe professor e aluno. Todos e todas somos discípulos e discípulas uns dos outros, da palavra, da vida e da realidade. Que as comunidades comecem a se reorganizar, porque sabemos que muitas comunidades já são organizadas, mas que elas se reorganizem em torno da palavra e deixe essa palavra questionar a sua vida e que ela entre no texto e que o texto faça história com ele, com elas, com as comunidades. O que mais me refere a contar aqui é a nossa experiência da escola de assessores e assessoras bíblico. Essa acontece, é a 7ª escola, por isso são 14 anos que a gente já está com essa atividade. A escola é de 2 anos e no primeiro ano tem 4 etapas no primeiro ano e 3 etapas no segundo ano. No primeiro ano a gente trabalha toda a questão do Primeiro Testamento e no segundo ano, então, toda a questão do Segundo Testamento. Essa escola tem representações não só do Paraná, mas de vários estados do Brasil e também da América Latina, onde o nosso objetivo é formar pessoas para que elas possam formar outras pessoas na base. Também é intensiva. Temos programação manhã, tarde e noite. E a primeira etapa, que nós gastamos bastante tempo, é saber aonde pisam os nossos pés para começar um trabalho aonde a Bíblia e a vida caminham juntos. Nós viemos aqui contar a nossa experiência. E essa experiência que já dura 7 anos, que é de ler a Bíblia com os jovens. E é uma experiência que vem dando certo. Porque nós percebemos que os jovens, à medida que eles se apropriam da leitura bíblica, rezando e dramatizando e de diferentes formas mais dinâmicas, o jovem também se apaixona pela palavra de Deus e traduz ela na vida. Nesses 7 anos, essa escola se multiplicou. Nós estamos com escolas bíblicas para jovens que nasceram em Goiânia, na Casa da Juventude, no Tocantins, no Distrito Federal, uma em Minas Gerais, em Uberaba, 2 em São Paulo, sendo uma em Osasco e uma em Birigui. E essa experiência tem objetivo também de formar assessores de Bíblia jovens. Os jovens fazem esse processo durante 2 anos, estudando Primeiro e Segundo Testamento, e eles se capacitam para ensinar os jovens, que é um pedido então da Igreja no Concílio Vaticano II, que os jovens evangelizem outros jovens. E esse trabalho muito resultado porque nós tivemos parceiros muito interessantes e que aderiram à nossa proposta, que foi a Pastoral da Juventude e o CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos. É uma experiência longa, aliás, eu vivi fazendo isto há 35 anos,
desde os 68, 67, acreditando que a paróquia deve ser e é um conjunto de uma rede de pequenas comunidades congregadas pela palavra de Deus, pela Bíblia. Nós chamamos indistintamente de pequenas comunidades de igrejas de base ou círculos bíblicos. Para nós, os círculos bíblicos são um início de pequenas, autênticas comunidades de igrejas de base no meio do povo. Igreja-povo que se reúne, iluminado pela palavra de Deus, mas que não fica só refletindo. Eu sou muito mais do que grupo de reflexão, porque sou um grupo de vivência comunitária e de ação, de evangelização, lá naqueles prédios, naquela invasão, naquela ocupação, naquela favela ou naquela rua. É uma grande alegria porque toda a ação da igreja, toda a ação pastoral passa através destas igrejas vivas no meio do povo. A ação evangelizadora, catequese, trabalho com os pobres, com os doentes, é sempre através dessas pequenas comunidades que nós chamamos círculos bíblicos. Tem uma ação concreta a partir do momento que o pessoal começa a ler a Bíblia? Une as pessoas, se sentem gente no meio de outras pessoas, cria laços humanos e se sentem igreja, porque desde o começo no círculo bíblico, imitando as pequenas comunidades dos primeiros cristãos, imitando Jesus, procuram ver quem ajuda, vai visitar o doente, quem vai assistir aquele velhinho, tem aquela família necessitada, ou tem aquele enterro, ou tem aquela moça de 15 anos que vai fazer 15 anos, aí o pessoal vai fazer aniversário, se sente uma igreja missionária. Agora nós fizemos desde o 90 uma série de missões populares, e são estas pequenas comunidades que se tornam missionárias no meio do povo. Nos seus mais de 20 anos de serviço à palavra, o CEBI tem contribuído no Brasil e agora muito também fora do Brasil, em intercâmbio com a América Latina, com a África, com a própria Ásia. O CEBI tem ajudado com certeza na transformação da sociedade, mas principalmente na transformação das pessoas, que em conjunto buscam a mudança da sociedade. O CEBI não quer ser a única ferramenta, mas quer ser uma ajuda, um instrumento para que pessoas e comunidades, tendo a Bíblia como luz, como instrumento, busquem a transformação das estruturas, seja no macro, seja no micro. E aí então a nossa leitura é preocupada principalmente superando a visão unilateral, é uma leitura da Bíblia ecumênica, é uma leitura que leva em consideração as relações de gênero, relações entre mulher e homem, em busca de uma sociedade menos machista, menos androcêntrica, menos patriarcal, muito mais humana. E uma leitura também muito preocupada com a questão ecológica, no mais amplo do termo da ecologia. O oikos, que nós somos o planeta, nos dá a buscar uma nova oikos, uma nova economia, uma nova ecologia e um novo ecumenismo em busca da sociedade nova. A Bíblia ajuda isso? Como é que isso pode ajudar? Se a Bíblia é palavra de Deus, mas se encarnou numa cultura específica, nós, reconhecendo as nossas especificidades culturais, as nossas diferenças culturais, podemos lê-la a partir do nosso chão, mas sempre a partir do compromisso com os pobres, e nesse sentido ela é sim instrumento, principalmente quando a gente coloca a Bíblia em confronto com outros livros sagrados e outras culturas sagradas, reconhecendo a presença do Espírito em cada cultura, em cada povo, em cada corpo sagrado presente nesse planeta. Vengo de Uruguai. Fui invitado para participar de este curso y creo que me está dando un buen resultado en cuanto uno va recabando experiencia, y justamente porque mi trabajo allá en Uruguay es la pastoral bíblica de manera especial, trabajo a nivel de todo el país y el Cono Sur, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Entonces, el participar de esta experiencia para mí es muy enriquecedora en cuanto me permite después llevar algunas cosas. Y en cuanto al trabajo bíblico que hacemos nosotros, yo creo que todo ayuda, ¿no? Es decir, tenemos en primer lugar una organización que a nivel nacional, que es la Comisión Bíblica, y que depende de la Conferencia Episcopal, pero que es aquella institución que permite de unir el trabajo bíblico y unificar.
por un lado. Y por otro lado, estimular también diócesis que, por ejemplo, no tuvieron o no tenían trabajo pastoral en la pastoral bíblica, y entonces así fuimos un poco moviéndolo. Y podemos decir que, aunque el Uruguay tenga solo 10 diócesis, pero ya 6 o 7 ya están trabajando intensamente en este sentido. Con respecto al trabajo después, es un poco organizar así la animación bíblica en todas las diócesis, con diferentes tareas. En primer lugar, que el punto base fue siempre y es el mes de la Biblia, no una semana o un día, es un mes ya, y la gente ya lo asumió, en la parroquia se vive, y ofrecemos ahí material todos los años, un material de reflexión y afiches. Por otro lado, nuestro trabajo es también dar la posibilidad a la gente formarse a nivel de animadores, a nivel de agentes de pastorales, que se da una formación sistemática, y después también a nivel de parroquia. Es decir, andamos, vamos, estamos disponibles para trabajar también a nivel de la gente. Bueno, ahí las actividades son diferentes porque digo, depende de la persona a la cual nos dirigimos. Y por último, yo diría que hay un material que fabricamos nosotros todos los años sobre un tema, que puede ser un evangelio, puede ser un tema, que se reflexiona después en las comunidades de base. Creo que es esto un poco lo que da continuidad. Por eso creo que estas son las actividades. De todo modo, lo importante es que la pastoral bíblica logre entrar en toda la pastoral. Por eso también con los jóvenes, también con la catequesis y con todas las otras pastorales intentamos de movimentar, de hacer posible que la palabra de Dios esté presente. La alegría es de ver un poco como ya la gente no tiene miedo, por ejemplo, a la Biblia, como era antes, no tiene miedo tampoco a la gente que pasa de las otras religiones, que viene y le propone, no, ya se defiende bien. Y por otro lado, hay un despertar continuo de un conocimiento y de querer interpretar la palabra de Dios. Y por último, yo creo que la alegría más grande es ver que la gente reza con la Biblia y reza diariamente. Ensina o povo usando caminhar, caminhar, caminhar na estrada de Jesus. Este é um dos assuntos do seminário que estamos fazendo. Quais os critérios para o uso da Bíblia na pastoral? Critério é uma referência necessária para eu poder captar melhor uma determinada realidade, discernir e agir corretamente a respeito desta realidade. No caso da Bíblia, quais critérios adotar para um uso correto da Bíblia na pastoral? Para isso, para mim, é muito importante primeiro ver como é que está sendo lida a Bíblia hoje. Outra coisa, o que é que o povo de hoje quer ao abrir a Bíblia? Ou ao ouvir a Bíblia? O que é que o povo espera? O que é que o povo quer? E o que é que nós queremos com a leitura da Bíblia na pastoral? Neste seminário, nós estamos propondo, entre as várias coisas, esta leitura da Bíblia. Uma leitura existencial da Bíblia. Depois também queremos propor o segmento da pessoa de Jesus Cristo como realização plena do sentido da nossa vida humana. E uma terceira proposta é viver um estilo de vida pobre, como consequência de tudo isto. Então, para alcançar estas propostas, quais critérios adotar? Um primeiro critério: antes de abrir a Bíblia, nós temos que abrir o livro da nossa vida. Escutar a nossa vida, a vida dos outros, a vida do mundo. Quais são as perguntas que hoje a pessoa que mora na cidade, que mora no interior, levanta? Eu creio que a pergunta básica que toda pessoa
faz, conscientemente ou inconscientemente, é o seguinte: o que quer dizer ver? Que sentido dá à vida? Também, o que é a morte? Se a morte é o fim de tudo, que sentido tem viver? Por trás destas perguntas, há este grande desafio: ser gente, ser pessoa, ser sujeito histórico. A coisa mais importante não é ser cristão ou ser ateu, ser católico ou ser de outra igreja. O grande desafio de hoje é ser pessoa humana. Se nós quisermos conhecer, por exemplo, saber a grandeza ou a mesquinhez de uma pessoa, é só fazer esta pergunta: qual é o sentido da tua vida? Se nós formos sinceros, nós vamos descobrir que há dentro de nós anseios de paz, de felicidade. O que é que quer ser feliz? O que é que não quer amar? Um anseio também por um mundo mais justo, mais honesto, mais limpo. A Bíblia, fundamentalmente, é uma proposta de vida. E me parece muito importante ter uma compreensão do mundo de hoje, ter uma consciência crítica do mundo de hoje. Porque se nós não temos esta consciência crítica, nós podemos viver uma vida ingênua. E isso não é maneira autêntica. Então, ter uma consciência histórica. Como é que anda o mundo de hoje? Como é que vivem as pessoas? Como é que está a sociedade? Então, eu vou à Bíblia. Porque eu não quero parar de estudar. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Eu gostaria de dizer a essas comunidades que elas perseverem. Perseverem, como diz Atos dos Apóstolos, né? Na doutrina, perseverem na comunhão fraterna, perseverem na partilha, perseverem na oração, sempre ao redor da palavra. Que as comunidades não percam a fé, esta chama viva, não é? E que a Bíblia certamente vai ajudando a acender cada vez mais esse farol, não é? Esta luz, não é? E que realmente elas continuem nessa reta de reorganizar-se, porque através das comunidades a gente sabe que a igreja se torna cada vez mais viva, mais atuante, e tem uma palavra mais forte. Então é muito importante que elas continuem nessa caminhada. A mensagem que eu desejaria dar seria expressamente que se aproximem com maior autonomia, com maior decisão da palavra de Deus. Nós temos na Igreja Católica um certo acanhamento ainda de nos aproximar do texto bíblico. E ele nos diz com o Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, ele deve ser um instrumento para aprofundar a própria espiritualidade cristã, além de ser um caminho permanente de conversão, um instrumento de conversão. Então, que não tenham medo de se aproximar da palavra de Deus, que procurem assim frequentar essa aproximação, mesmo que breve, não é? A leitura de uns pequenos textos, mas que seja uma aproximação pessoal, comunitária, diretamente com o texto. Não esperar que os outros nos transmitam, nos traduzam, nos expliquem, não é? Sino que seja precisamente a procura da palavra de Deus, ponto de partida até para a melhor oração que a gente pode fazer, que é a abertura do diálogo com um Deus que nos diz alguma coisa e tentamos responder. Este seminário, na nossa avaliação, superou as nossas expectativas. Esperamos que a reflexão aqui realizada
e a fraternidade vivida em torno da palavra que aqui nos reuniu venha servir de um novo impulso para o serviço de animação bíblica. O que aqui aprendemos e vivenciamos contribua para a expansão do trabalho bíblico, de modo que favoreça para que a palavra de Deus venha de fato ser luz e força na caminhada das comunidades. Creio que saímos daqui mais fortalecidos e enriquecidos pela bela partilha de experiências e dos projetos das diversas instituições e igrejas presentes, com orientações mais seguras para uma leitura contextualizada da Bíblia nas nossas comunidades, com um novo entusiasmo para animar e levar em frente as diversas iniciativas a serviço da palavra, para que ela seja melhor trabalhada, conhecida, amada e vivenciada nos grupos, na catequese, nas comunidades, nas pastorais, nos movimentos, nas famílias, de modo que se possa descobrir os recados de Deus presentes nas páginas da Bíblia e na vida cotidiana. Neste momento, agradecemos de modo especial a todos aqueles que colaboraram para que este evento acontecesse e viesse a fortalecer entre nós a comunhão, a partilha e a fraternidade. A terra tão seca já brota uma flor, apagando prantos e gritos de dor. Correntes se quebram, as secas tombando, uma nova era da história brotando. Dentro da noite escura da terra, cura do fogo meu, nasce uma luz radiante no peito, e amanheceu. Dentro da noite escura da terra, cura do fogo meu, uma luz radiante no peito, já amanheceu. Mãos se entrelaçam na luta por pão, repartindo a terra da libertação. Regada